favor, seja inteiramente sincero. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com carinho de irmãos em Cristo e façam tudo para honrarem uns aos outros. Trabalhem bastante e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de entusiasmo. Vivam alegres com a esperança que vocês têm. Tenham paciência nas dificuldades e nunca deixem de orar. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e abram as suas casas aos estrangeiros. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Não se julguem sábios. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem fazer o que todos acham que é bom. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz uns com os outros. Meus irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que o castigo de Deus faça isso. Porque as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu pagarei, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu irmão estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Deus nos abençoe nessa leitura. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21.
nosso texto bíblico hoje seria este primeiro versículo, Romanos capítulo 12, versículo 9. Que o amor seja inteiramente sincero. Que o amor seja inteiramente sincero. Eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. Já viu isso? Foi o ditado no para-brisa de um automóvel. Que bobagem, hein? Eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. O ditado se expressa tão bem nosso materialismo irracional. Se expressa tão bem nosso louvor às coisas. Nós amamos as coisas e não as pessoas. O valor último, o bem máximo, a felicidade subsequente estão nas coisas. Todo mundo quer mais coisas. A vida se reduz a amor às coisas. Bem, deixe-me fazer uma pergunta. Que importância tem as coisas na sua vida, hein? Se a sua casa pegasse fogo, hoje à noite mesmo, hein? Quais seriam as 3 coisas pelas quais você arriscaria sua própria vida entrando em sua casa pegando fogo para salvá-la? Quais seriam as 3 coisas mais importantes? Suas joias? Realmente pensa, o que você voltando na sua casa num instante para pegar 3 coisas, quais seriam? Seu dinheiro? Meus documentos? Acho que seria minha máquina fotográfica. Bem, um objeto tradicional da família? É boa esta pergunta, realmente é boa, porque ela se focaliza nas coisas de nossa vida que são importantes para nós. E o que é importante em sua vida determina suas relações com os outros. E o que é decisivo para você revela o valor real que dá às outras pessoas. O Martin Buber nos diz que o encontro verdadeiro entre 2 pessoas acontece quando existe um relacionamento de eu-tu, em vez de eu-isto. Este relacionamento de eu-tu envolve o respeito, a adoração daquilo que é único, daquilo que é singular na outra pessoa. Mas em nosso encantamento pelas coisas, nós vemos os outros num relacionamento de eu-isto. Nós vemos os outros num relacionamento, nós vemos os outros melhores como objetos, como coisas. Usamos as outras pessoas como coisas. Tornamos-las como coisas que amamos. Os outros se transformam então como objetos de nosso próprio uso. Irmãos, em qualquer circunstância da vida, da sua vida cotidiana, da minha vida cotidiana, quando nós usamos uma outra pessoa como um meio para algum fim nosso, então nós estamos simplesmente culpados de usar aquela pessoa como coisa. Porque as necessidades, as esperanças, os sonhos dela são desprezados em nosso desejo de ganhar algo por nós mesmos. Nós vemos a outra pessoa e vemos a outra pessoa como um jeito de... A pessoa é importante porque no fim nós vamos ganhar algo para a nossa causa. Eu fiquei surpreendido tantas vezes de ficar na porta da igreja cumprimentando as pessoas que estão nos visitando. Então eu fico com todo entusiasmo para ver um casal novo que eu nunca tinha visto antes. Então chega lá na porta, então eu estou pensando, como vai você? Eu estou todo entusiasmado e a pessoa olha para mim e diz,
boa noite, eu sou da Igreja Batista. Ele diz, eu já perdi interesse. O negócio é ver a nossa igreja crescer, não é? O negócio é ter interesse nos outros para a nossa causa. A pessoa em si não importa. A pessoa em si é ignorada por nós. É o nosso alvo que é importante, não é? É a nossa causa que vale. Os outros, então, são importantes somente na medida em que eles favorecem nossos desejos, somente na medida em que eles promovem nossos planos. Então, irmãos, a verdade é que nós simplesmente usamos os outros como se fossem objetos materiais. E esta nossa necessidade de ver os outros como objetos ou como coisas debilita nosso amor por eles. Tratar os outros como objetos é o padrão crescente de nossa sociedade despersonalizada. E, eventualmente, irmãos, todos nós participamos disto. Porque, eventualmente, este hábito de desvalorizar os outros se torna nossa reação condicional a todos os que nos circundam. E todos nós somos vulneráveis a esta tendência. É duro viver numa sociedade de consumo. Eu fiquei tão chocado lá e visitei a América do Norte. Bem, eu falo em visitar porque acho que eu sinto mais em casa aqui do que lá. Eu fui lá em Washington ver aquelas lojas e me dá espanto. Eu tenho medo, é igual entrando numa prisão. Na porta, isso é bom para todo brasileiro saber disso. Eles têm um aparelho eletrônico escondidinho em toda a porta da loja e os guardas lá fora. E cada artigo da loja tem coisa escondidinho que é um alarme se não é desarmado pela loja. Então, se você pega um artigo e a moça esquece de desarmar aquele alarme, você sai da porta, está preso. Eu vi quanto nós amamos as coisas e eu fiquei até com medo de visitar as lojas, de tanto ver que tem gente olhando por aí, tem espelhos por aí, tem buracos por aí, todo mundo olhando, porque o que realmente é importante são as coisas. Essa é nossa sociedade. Esse é como nós vivemos neste consumorismo. Então vamos examinar como nós vemos e como nós usamos rapidamente os outros como objetos. Primeiramente, a família se vira uma terra fértil para esta doença contagiante. A criança se sente como uma coisa bem cedo na infância. Acontece quando ela sente que o sucesso dela, quando ela sente que a sua própria conduta é necessária não para seu bem, o seu próprio bem, mas a sua conduta e seu sucesso é necessária para satisfazer o ego de seus pais. E como bons pais, nossas expressões prediletas são as seguintes: não faça isto, meu filho, para não me desapontar, ou faça isto para não me desapontar, e não faça aquilo para não me magoar. Então, nosso encorajamento, nossa afirmação aos nossos filhos são ligados à nossa imagem de como eles devem cumprir nossos sonhos como pais. A imagem deles, irmãos, é como eles não devem frustrar nossas esperanças. Então nossos filhos têm que fazer, ou eles têm que dizer, ou têm que ser algo para nós. Se não, como bons pais, nós sentimos que temos falhado. Quem sabe quantos jovens contemporâneos
estão se rebelando contra esta desconfiança latente dos seus pais. A conduta excêntrica, a conduta excessiva, a conduta extravagante, tantas vezes expressa o desejo de ser amado apesar do que temos feito e apesar do que somos. Em segundo lugar, as amizades da vida, muitas vezes, são fundadas nesta tendência de ver os outros como objetos. Deixe-me explicar. Isto acontece, irmãos, quando nós necessitamos das outras pessoas mais do que as amamos. Claro, nós precisamos dos outros, nós fomos feitos para os outros, nós precisamos da aprovação dos outros. Nós precisamos de sua energia, de seus talentos, de seus votos para fazer algo, de seu sustento. E bem cedo na vida, compreendemos bem como dizer e como fazer as coisas que fariam os outros nos completar. Isto surge sempre no casamento. Nós precisamos da outra pessoa para acabar com a nossa solidão. Afinal de contas, Deus nos criou para casar. Nós precisamos da outra pessoa para realizar os nossos sonhos. E às vezes as nossas necessidades, ou nossas expressões mais profundos de amor são simplesmente: eu desejo você. Eu quero você, eu quero você para preencher aquilo que está faltando em mim. Mas é isso mesmo, não é? Todo mundo faz isto. É o significado do amor humano. Mas que honestamente nós temos que admitir que esta é a nossa necessidade como seres humanos. São necessidades de vida. E simplesmente achar alguém que nos realize. Estou falando com minha esposa hoje. Eu disse: minha querida esposa, eu dou graças a Deus que deu tão certo entre nós dois. Gente tão diferente. Nós nunca vamos ver as coisas iguais, mas o amor é formidável. Como é bom viver estes 33, quase 34 anos. E cada ano é melhor em nosso casamento. Fomos feitos para isto. Assim é a vida. Assim é o casamento. Mas é mesmo? Nem sempre não. Porque a pergunta persiste. O que é que acontece a outra pessoa quando estamos sendo realizados, hein? Tratando um outro como objeto, tem dimensões sutis. Podemos até ser muito sensíveis aos outros. Podemos até mostrar muito interesse nos outros para fazer que os outros sejam produtivos para o nosso fim. Nós aprendemos a dizer as palavras certas, nós aprendemos a fazer as coisas certas que trariam a resposta certa. Então, por meio do elogio, por meio da bajulação, do cumprimento, nós mantemos a outra pessoa na linha. Quer dizer, a nossa linha. Claro, é o jeito de manipular os outros e tratá-los como objetos. Em terceiro lugar, até acontece na igreja. E talvez devemos declarar que especialmente acontece na igreja. A igreja tem a tendência de ser uma extensão da sociedade despersonalizada, em vez de ser um modelo de como valorizar a vida. Para ser franco, irmãos, talvez a maioria vá à igreja pensando só naquilo que vai receber dela. Claro, nós precisamos da igreja. Nós precisamos a ajuda espiritual. Nós precisamos o encorajamento que somente vamos achar aqui na igreja de Jesus Cristo. Está certo?
Em nossa própria presença aqui neste culto hoje à noite, quando 99% do povo de Brasília não está pensando em culto nenhum, estão pensando em trapalhões ou fantástico, eu sei o que é. Mas nós estamos aqui, isso é a prova, irmãos, que nós estamos precisando algo. É uma confissão de nossa carência do amor de Deus e de sua direção em nossas vidas. Para outros, a igreja oferece um meio de poder. Então, quando a igreja fornece algo que nos agrada, quando ela nos fornece algo que cumpre nossas expectativas, então participamos dela até com entusiasmo e a sustentamos. Mas quando ela não o faz, simplesmente não frequentamos mais, simplesmente não contribuímos mais, simplesmente não gostamos mais do que está acontecendo lá e tiramos fora. Porque, afinal de contas, a igreja é para nos satisfazer. A igreja é o objeto que nós vamos atrás para nos manipular enquanto nos agrada. A igreja desse jeito torna-se como em algo a que pertencemos, torna-se alguma coisa em que participamos enquanto ela nos agrada, enquanto ela nos satisfaz, em vez de ser algo que nós somos por virtude de sermos o povo de Deus. Amamos a Deus pelo que Ele é, ou amamos a Deus por causa daquilo que Ele pode nos fazer, hein? Eu acho, irmãos, em nosso meio cristão hoje em dia, eu não sei que no futuro vem uma perseguição que vai nos acordar, vai nos mudar, mas eu acho, irmãos, por enquanto, o que Deus pode nos dar, e não é o que Ele é a motivação e a extensão de nosso pietismo. Mas sabe de uma coisa? Mesmo assim, a boa nova maravilhosa da graça de Deus é ainda Ele nos encontra. Aqui mesmo, agora mesmo, com nossa motivação totalmente errada, nós estamos aqui porque simplesmente nós queremos receber de Deus. Nós não estamos aqui para louvar Deus por Ele ser o que Ele é. Nós não estamos aqui porque somos o povo de Deus, não! Nós estamos aqui simplesmente porque nós tratamos a igreja de Jesus Cristo como uma coisa que nós aceitamos e gostamos enquanto gostamos, e quando não é uma coisa que jogamos fora. Apesar de tudo isto, a boa nova é que agora mesmo, neste lugar mesmo, com toda a nossa confusão, Ele nos encontra. Mas Ele não nos deixa ficar assim. Ele deseja que lhe amemos. Ele deseja que lhe servamos. Não por causa daquilo que ganharemos dele, mas sim em resposta daquilo que Ele já nos tem dado. Oh, que diferença isto faz, irmãos, porque de repente a vida tem uma nova perspectiva. De repente a vida tem uma nova possibilidade, em que experimentamos um amor, irmãos, que não depende de nós, um amor que não depende de nossa bondade, um amor que não depende de nossas boas obras. Deus simplesmente recusa, irmãos, nos manipular. Deus recusa nos tratar como objetos. Aqui é a lição daquele encontro de Jesus com o jovem rico. Bem, eu não sei que ele era muito jovem, mas ele era rico, ele era. O homem, o rapaz, foi atraído pela qualidade de vida que Jesus comunicava. Então ele veio buscando esta vida, esta qualidade de vida. São Lucas capítulo 18, versículo 18. E ele lhe perguntava: bom mestre, o que devo fazer? E a resposta veio logo:
versículo 22. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Como é difícil entender esta resposta de Jesus. Eu estou no ministério tantos desses anos e até hoje não entendo aquele encontro. Nós achamos que a sugestão de Jesus aqui é que Deus lhe amaria mais depois de seu sacrifício de vender tudo e dar tudo. É uma espécie de uma boa obra gigante em que ele dá tudo de esmola de uma vez e por isso Deus vai lhe amar por causa disto. Não, certamente não tem nada disso no encontro. Melhor, significa que este rapaz que sempre manipulava seu ambiente com a sua conta bancária, agora seria despido de seu controle manipulativo. Ele ia virar-se tão pobre como a mais pobre mendigo da cidade. E foi esta a única maneira pela qual ele podia descobrir que Deus lhe amava apesar do que ele podia ter. Não havia outro jeito para o rapaz saber que Deus lhe amava apesar do que ele podia ter feito ou do que ele podia dar. Mas foi isto demais para o rapaz. Ele, como nós, ele simplesmente não conseguiu crer que podia ser amado por si mesmo. E por isso foi-se embora triste. Notem bem uma coisa que eu sempre admirava. Jesus não foi correndo atrás dele, não. Mesmo sabendo como ele podia ser tão útil no seu reino, Jesus o amou demais para fazer isso. A descrição do apóstolo Paulo de como o cristão deve amar é nosso texto bíblico. Romanos 12, 9. Que o amor seja inteiramente sincero. A qualidade deste amor é, irmãos, que ele é verdadeiramente sincero. Ele vem de um coração puro, que ele pode ser julgado na luz do dia. A tradução da Bíblia de Almeida nos diz o seguinte, deste mesmo versículo: o amor seja sem hipocrisia. O amor verdadeiro não diz uma coisa quando a intenção é outra. Amor fingido é sempre manipulativo. E como eu sei bem disso, a coisa mais difícil que eu tenho que confessar é admitir como eu manipulo os outros para meu fim, como eu uso os outros. Na igreja, eu não sou um autoritário, pelo menos eu não penso que eu sou. Você pode ter outra opinião. Mas minha imagem de mim mesmo, eu não sou um ditador, não. Eu não sou um sabe-tudo no pastorado que quer mandar em todo mundo e dar todas as respostas. De fato, por causa disso, eu tenho um conflito bastante grave e vocacional de ser pastor. Estas semanas, 2 semanas foram formidáveis lá em Piracicaba, e uma certa ocasião saiu lá uma lista de 20 coisas que o pastor deve fazer. É função do pastor preparar sermão, pregar sermão, visitar os doentes, visitar os novos, visitar todo mundo, visitar as autoridades, fazer tudo aquilo. Então a pergunta foi posta a nós, todos nós pastores: qual destas coisas vocês gostam de fazer? E eu olhei a lista e eu comecei a chorar, porque, irmãos, eu não gosto de fazer nenhum deles. E quase acabou com a reunião. Como pode ser pastor e não gosta de fazer nada disso? Que boa pergunta, viu?
Alguém disse, mas você gosta de pregar? Ele disse, não, senhor, o senhor está totalmente enganado. Eu fojo deste púlpito cada vez que eu posso. Eu quero agradar todo mundo. Eu tento ser um cavalheiro. Eu sou um tímido, eu sou um mole, eu sou um bonzinho, bonzão, não sei. Mas, irmãos, na realidade, como eu manipulo os outros aqui na Igreja Metodista da Asa Sul com este meu jeito gentil. O negócio é fogo, não é? Como dói reconhecer isto? Vocês sabem o que me mandava para a depressão mental? Exatamente isto. Como dói, irmãos, reconhecer que eu consigo tudo que eu quero, quando eu quero, sendo deste jeito. E eu caí direitinho numa fossa, numa depressão bastante forte, a primeira vez que minha querida esposa conseguiu me revelar este fato. E quando ela conseguiu atingir-me, eu caí direitinho, porque olha, gente, eu não quero manipular ninguém. Como dói mesmo. E não é nada fácil ver verdadeiramente a maneira como nós vivemos toda a nossa vida, manipulando os outros para o nosso fim, especialmente começando em casa. E a golpe para mim era quando ela me convenceu que eu sempre vivo manipulando ela do jeito que eu quero. O oposto de manipulação é a realização. A pessoa que realiza põe em prática o amor sincero. A pessoa que realiza aprecia a si mesma. A pessoa que realiza aprecia as outras pessoas como pessoas de valor, como pessoas de potencial. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez na cruz. Ele deu tudo por nós. Ele nos amou com total sinceridade. Nada de manipulação. Nada de amor hipócrita, não. Seu corpo foi realmente quebrado e seu sangue foi derramado. Por isso, conhecer o seu amor por nós, nos cura na raiz mestre de nosso problema da existência. Porque, irmãos, finalmente aqui na pessoa de Jesus Cristo, é um que nos ama como somos. Finalmente na pessoa de Jesus Cristo, irmãos, é um que não brinca com nossas afeições, não. E não há fuga. Porque não há nada que nós podemos fazer, não há nada que nós podemos dizer que lhe forçar de nos afirmar, que lhe forçar de nos aceitar, que lhe forçar de nos amar, porque ele já tem feito isto na cruz do Calvário. Oh, como nós deixamos este amor dele penetrar para mudar nossas vidas. Outra, não há nada que nós podemos fazer para lhe induzir de não nos amar. Seu amor nunca nos abandona. Seu perdão já é dado antes de lhe pedirmos. Então vamos demorar ao pé desta cruz o suficiente até termos certeza de um relacionamento sólido, de um relacionamento invariável, um relacionamento autêntico, eterno. Vamos terminar fazendo uma experiência rápida. Comecem agora mesmo a imaginar em sua mente o seguinte. Vamos fechar nossos olhos, talvez ajude a nos imaginar. Vamos num instante só.
Então fica imaginando em sua mente o seguinte: quem é que precisa de mim? Este tipo de amor. Estão vendo-os na sua imaginação, na sua mente? Sintam a presença deles. Sintam a necessidade ansiosa deles de seu amor. Como seria esta semana que vem se pudéssemos amar sem exigir nada? Se pudéssemos amar sem pensar em recompensas ou querer resposta? Simplesmente dando a nós mesmos sem segundas intenções? Simplesmente dando a nós mesmos sem visar vantagem alguma? Simplesmente amando os outros como eles são, amando os outros aonde eles estão. Ó Pai bondoso, dá-nos, por meio de fé simples, uma visão deste Teu amor para conosco. E ó Pai, entre nossos queridos, dá-nos uma visão daqueles que precisam deste tipo de amor de nós.